Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estamos chegando, nos reunindo mais uma noite aqui, glórias ao Senhor. Estamos nos juntando, para que essa reunião fique mais agradável, quando todos estamos unidos no mesmo propósito, na mesma linhagem, não é mesmo? Mas antes de eu começar, eu gostaria muito que você, senhora de si, senhoras, mulheres de fé, orassem comigo uma oração que eu vou ensinar para vocês agora. Por quê? Lembra que eu falei com vocês há um tempo atrás aí que eu estava lendo um livro de orações e que eram orações muito boas. Era um livro pequenino, porém com orações fortes, que nos elevariam na fé. Então, eu vim trazer essa oração hoje para você. E eu gostaria que você orasse junto comigo, que prestasse bem atenção e gravasse. Se você não conseguir gravar na hora, você vai repetindo junto comigo. Se você não conseguir, depois você volta cá e anota num caderninho para você orar sempre que você puder. Você ore sempre, tá bom? E agradeça a Deus. E a oração é assim. Se prepare. Então, você novo e nova que está chegando, se inscreva no canal, tá bom? Deixa eu primeiro falar sobre se inscrever no canal, que tem pessoas novas chegando no nosso canal. Então, você se inscreva no canal, aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todos. Você não paga absolutamente nada por se inscrever no canal, tá bom? É totalmente gratuito. E você dá um like na mãozinha, aperta nessa mãozinha que tá aí também, para que o canal possa ver que você gosta do que eu trago aqui, do que você ouve, do que você vê. Mas antes, você precisa primeiro se inscrever. Apertar na palavrinha inscrever-se, que tá aí em vermelhinho, não tá? Escrita aí em vermelhinho, logo aí do lado. Tá escrito assim, inscrever-se. Tem uns que estão em vermelhinho, tem outros que tá escrito em grafite mesmo. Aí você aperta nessa palavrinha aí, inscrever-se. Depois você vai ver o sininho, logo acima, você aperta no sininho. E também na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito. Não precisa fazer mais nada. E aí, depois você vai ver essa mãozinha, você então dá um like nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha, como eu já disse, para mostrar para o canal que você gosta do que eu trago aqui e do que você ouve, tá bom? No final você compartilha. Mas agora eu gostaria que todos prestassem atenção nessa oração aqui. Prestem atenção na oração. Vamos orar junto antes da gente começar. Por quê? Porque o Senhor, Ele transforma o nosso ser de acordo com a nossa fé. E mulheres poderosas, mulheres de fé, elas oram sempre ao Senhor. Elas oram sempre ao Senhor, porque elas são mulheres de fé poderosa. Homens também, homens de fé, Aqui a oração, eu digo que a oração foram para as mulheres, mas os homens também podem orar, tá certo? Orem, se coloquem no seu posicionamento para com Deus, tá bom? Então repita assim, feche os seus olhos, se concentre, preste bem atenção para que você possa orar com firmeza e com certeza de que tudo se concluirá. Tá bom? Então, feche os seus olhos e comece a orar assim. Deus, sei que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Também sei que fui salva pela graça por meio da fé e que ela é dom de ti. Senhor, ajuda-me a usar o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Porque eu sei, Senhor, que tudo que não provém da fé é pecado. Confesso, meu Pai, que toda dúvida como pecado, eu confesso ao Senhor.
e peço que me perdoes se pequei contra ti. Não desejo que dúvidas impeçam a sua ação na minha vida por meu intermédio, por eu ter errado. Senhor, aumenta minha fé a cada dia para que eu possa mover montanhas em teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento contigo, na sua presença. Enche-me do teu Espírito e da tua glória, e resplandeça-te sobre mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já te agradeço. Amém. Então, já oramos essa oração que eu queria deixar para vocês. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje eu vou falar do capítulo de número 15, que fala sobre o julgamento e a salvação dos judeus. E também do capítulo de número 16. Depois eu venho com as explicações que eu já falei para vocês como é, não é mesmo? Então, vamos dar início, eu vou começar a ler. No final, não esqueçam de compartilhar a palavra amiga, tá bom? E diz assim, eu já estou com a minha Bíblia aqui, olha. Tá vendo aqui? Já estou com a minha Bíblia aqui. Então diz assim no versículo 1 do capítulo 15 do livro de Jeremias. Dize-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando se disserem, para onde iremos? Disse-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Porque visitá-lo-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Israel? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. E padejar-lo-ei com a pá por portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo, não voltarão dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Não é mais de ser uma pessoa mau, mais em quantidade. Se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fez que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. O que dava à luz 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma, pôs-se-lhe o sol sendo ainda de dia. Confundiu-se, envergonhou-se, e os que ficaram dela entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura,
nem eles me emprestaram com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Vamos lá para o versículo de número 16. Pula aí para o versículo de número 16. Aí diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Pula lá para o versículo 20. E eu te porei contra este povo, como foste muro de bronze, e pelejaram contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão do maligno, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Gente, tem alguém batendo no meu portão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rápida. Eu não vou poder atender agora, não. E aí, vamos lá para o versículo de número 16, que diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar? Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca das suas mãos que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Vamos lá para o versículo de número 6 do capítulo 16. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E não se partirá pão para consolá-los por causa dos seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém. Vamos aqui no versículo de número 9, porque diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos em vossos dias a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Vamos pular aqui para o versículo de número 11. Versículo de número 11, que diz assim: então lhes dirás. Estou olhando assim, gente, que eu estou olhando a minha câmera. Porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim se deixaram, e a minha lei não aguardaram. Vamos pular lá para o versículo de número 18 do capítulo 16, que diz: e primeiramente pegarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Pulem para o versículo de número 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Gente, depois eu gostaria que vocês lessem todos os versículos, tá bom? Mas vamos aqui continuar aqui. Vou para a explicação. No versículo 1 está falando que lança-os de diante de minha face. Fala sobre isso, né? No versículo 1, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Então Deus está pedindo que saísse. Ao se referir a Moisés e a Samuel, aqui no caso, os grandes intercessores de Israel, não é mesmo? O Senhor Deus, ele mostra a gravidade do pecado do povo e o quanto eles estavam prestes, o quanto ele estava prestes a executar, né, a realizar, fazer justiça por causa dos erros deles, né? Então ele está mostrando aqui. E aí lá no versículo de número 10, que fala que o Jeremias fala assim: ai de mim.
Então Jeremias, ele pregou mensagens sobre arrependimento, ele intercedeu pela nação, ele fez tudo para que o Altíssimo tivesse misericórdia da transgressão daquele povo. Então, além de o profeta presenciar a incredulidade de todo aquele povo, da resistência de todos, né, acerca da fome, das coisas terríveis que viriam acontecer, ele sofreu também muitas perseguições de famílias, de pessoas que eram traiçoeiras e tudo mais. Então, houve também Jeremias passou muitos anos sozinho, porque as pessoas o desprezavam. Então, todo lugar que ele ia, ele era uma pessoa que não era considerada, as pessoas não o aceitavam. Então, ele viveu muitos anos sozinho. Vamos lá para o capítulo de número 16, que no versículo 2 fala sobre o sacrifício de Jeremias. Então os profetas já sabiam que servir ao Altíssimo exigiria contínua renúncia, né? Aqueles que quisessem servir a Deus. Então Deus fez um pedido muito singular a todos, que ele não se cansasse e que não tivesse filhos. Para um judeu, o casamento, ou seja, a constituição de famílias, era algo muito importante, mas com essa restrição, o Senhor poupava o profeta das aflições que se sucederiam, pois uma grande calamidade se aproximava daquela nação. Você entende? E aí houve o mal, houve aquela coisa do mal do coração dos israelitas. Vem contando, né? Os israelitas, eles estavam obstinados no seu estilo de vida, de idolatria e de rebeldia. Eles estavam fazendo coisas que não deviam. Com isso, eles ultrapassaram o seu estilo, ultrapassaram o estilo de vida deles, né? Continuaram persistindo na iniquidade, nas práticas erradas. Você entende? Que levou aquela nação ao erro, a todos eles ao erro. E aí, vamos falar aqui sobre quando eles, o Todo-Poderoso, ele resolveu recompensar aqueles que tivessem fidelidade. Porém, ele retribuiu, aquele povo retribuiu em infidelidade para com Deus. Eles foram infiéis para com Deus. Então, Deus resolveu castigá-los, tomou uma atitude de castigá-los. Você entende? Então, Jeremias, ele continuou a levar a palavra de Deus, a orar, né, a interceder pelo povo. Porém, ele não foi considerado por ninguém. Ele passou muito tempo sozinho, né, muitos anos sozinho. Onde ele ia, ninguém dava crédito a ele. Onde ele chegava, ninguém queria ouvi-lo. Mas, com tudo isso, Jeremias não deixou de interceder pelo aquele povo, mesmo em meio a tantos sofrimentos que ele vinha passando. Com isso, Deus resolveu, então, e declarou que ele daria um castigo a todo aquele povo pela desobediência que eles insistiam, né, em seguir pelo caminho que não era bom aos olhos de Deus. Então, todos eles, Deus daria um castigo para eles. E Deus levou realmente à destruição de todo aquele povo. O que nós vemos com isso? Que aqui nós vemos que a desobediência, ela leva ao caminho do pecado. E é necessário que a gente observe isso. A gente tem que ir pelo caminho da verdade e obedecer. Obedecer não só a palavra de Deus, mas os jovens, né, que estão aí, que também estão me ouvindo, obedecer pai e mãe, que pai e mãe, eles são instruções de Deus também. É o que Deus passa para eles, eles querem educar os seus filhos, mostrar o caminho certo, tá bom? Então, Deus,
para eles, se movia, queria se mover de forma favorável para eles, mas eles não queriam ouvir. Deus ele queria ser misericordioso para aquele povo. Ele tinha misericórdia, mas o povo não quis ouvir. Então, para que Deus possa realizar na vida da gente um bem-querer, né, um bem-querer para todos nós precisamos deixar que o Espírito Santo venha agir nas nossas vidas. É necessário que a gente venha deixar que o Espírito Santo venha agir nas nossas vidas. Então, prestem atenção nisso. Deixe que o Espírito do Senhor se aposse no seu interior para que você possa transbordar do melhor, do caráter de Deus, tá bom? Obedeça a papai e mamãe, vocês jovens que estão aí, obedeçam seus pais. E os pais, eles farão o melhor para vocês, dando um exemplo que os pais têm que ser exemplo para os filhos, para os jovens, em obediência à palavra do Senhor, tá certo? Nós oramos aqui, uma oração transformadora para mulheres e homens de fé. Então sigam as instruções das orações, orem essa oração que eu ensinei no início e depois orem também o Pai Nosso. Se você quiser também, ore o Salmo 91, que é de grande importância para livramento, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 17 e 18 do livro do profeta Jeremias. Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.